Olá, amigos. Bom, espero que vocês estejam me ouvindo. Eu acabei de fazer uma live agora, falei 10, 20 minutos, mas estava mudo e eu não tinha percebido. Vocês estão me ouvindo? Por favor, se estão me ouvindo, envie um comentário. Estão me ouvindo? Sim? Ok. Bom, se estão me ouvindo, ótimo. Estão dizendo que estão me ouvindo. Algo muito triste começou na região dos Balcãs, na região entre Rússia e Ucrânia. Uma nova guerra se instalou e não há palavras para dizer as consequências de uma guerra. Em destaque, os filhos da humanidade, as crianças que deveriam estar correndo atrás das borboletas, se escondendo atrás das árvores e aspirando e inspirando a liberdade para fazer da vida um espetáculo único e imperdível. Elas agora ouvem os sons das bombas e podem ser alvos dessas armas de destruição em massa. Imagine, mesmo que uma criança não seja atingida fisicamente, o fato de ouvir os sons destas bombas e ver os desesperos dos adultos, o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registro automático da memória, arquiva janelas traumáticas duplo P que são inapagáveis. Por isso as pessoas que passaram por guerras, elas em tempo de paz não têm paz no território da emoção. Sua mente resgata as experiências de dores, perdas, as mutilações, os gemidos inexprimíveis, e elas por anos e às vezes por toda a sua vida são aterrorizadas pelas experiências que vivenciaram e asfixiadas no seu direito inalienável de ser, existir, de viver uma vida leve e tranquila. Ainda que tenham liberdade exterior, os traumas, os cárceres mentais interiores podem sufocá-los. Essa guerra não deveria existir. Eu espero sinceramente que os atores desta guerra, em destaque os líderes da Rússia e da OTAN, bem como da Ucrânia, se sentem numa mesa de negociação e aprendam uma regra de ouro, talvez a regra das regras de ouro para a pacificação. Ela todas as escolhas têm perdas. Ninguém pode conquistar o essencial sem aprender a perder o trivial. Na sua vida, por exemplo, se você quiser conquistar saúde emocional, você tem de perder o trivial, horas a fio, entrando nos celulares, intoxicados digitalmente. Se você quer ter saúde emocional, se isso é essencial, você não pode ficar intoxicado com as redes sociais todos os dias. Se você quiser conquistar seus filhos, você tem que aprender a pedir desculpas, perder o seu orgulho trivial, perder a sua necessidade neurótica de poder. Se você quer ter uma história de amor com a sua esposa, seu marido, com seu parceiro ou parceira, você tem que perguntar para eles que sonhos você tem e aonde eles foram enterrados e o que eu contribuir para enterrar estes sonhos e o que eu posso fazer para te tornar uma pessoa mais inspiradora e mais feliz. Você tem de perder também o cárcere da rotina, chafurdando na lama que ele ou ela deveria te entender, ele ou ela deveria respeitar seus limites e partir para perder o trivial para conquistar o essencial. As pessoas têm de entender que o amor não é um pacote que vem pronto. Te amarei para sempre na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na miséria e na fortuna. Isso é uma falácia. Não se ama na alegria e na tristeza, na miséria e na fortuna, se não se cultivar o amor. Se você, todos os dias, não aplaudir os acertos de quem ama, se você for um apontador de falhas, uma pessoa criticista, você está destruindo
um amor sustentável, inteligente, rico, leve, ainda que você prometeu com todas as letras e diante de uma grande plateia no seu casamento, que iria amá-la de todo o coração ou amá-lo de maneira intensa. Este é o amor da minha vida. O amor não é um pacote pronto. Se você quiser ganhar o essencial, tem de perder o trivial. Você tem de educar a sua emoção para ser uma pessoa mais leve, tranquila, serena, capaz de se colocar no lugar do outro ou da outra e aplaudir os acertos e penetrar em camadas mais profundas e provocar positivamente quem você ama. Educação emocional, educação socioemocional é vital. Agora vamos falar sobre a guerra novamente. Eu escrevi o livro Holocausto Nunca Mais e escrevi em lágrimas, falando de um dos maiores psicopatas da história, se não o maior psicopata, que foi Adolf Hitler. Mas Adolf Hitler, ele teve um bom começo na relação com o pai e com a mãe. Não há relatos históricos que ele foi traumatizado, de maneira intensa pelo menos, na primeira infância. O seu pai queria que ele fosse músico, a sua mãe queria que ele fosse um artista plástico, e ele, na sua adolescência, foi até Viena e se inscreveu na Escola de Belas Artes de Viena. Mas um professor cartesiano, racionalista, que valoriza mais a rigidez, os dons, as habilidades, do que a capacidade de você se reinventar e escrever capítulos nobres em seus dias tristes, professores cartesianos, eles acabam asfixiando os alunos, apontando o dedo, e não num momento cálido, onde o aluno fragiliza-se, onde ele tropeça nas palavras, onde ele tira uma nota ruim, um 0. Esse professor vai dar apoio. Olha, eu tenho certeza que você vai conseguir se reinventar, dar a volta por cima e brilhar ao longo da sua história. Não se desanime com o seu caos e com o seu erro. Você é um ser humano único e irrepetível. Professores cartesianos, escolas cartesianas não fazem assim. E o professor que foi analisar Adolf Hitler, o jovem Adolf Hitler, para ver se ele tinha ou não habilidades para ser um artista plástico, quando ele viu os traços de Adolf Hitler, nas 2 vezes em que o avaliou, ele o preteriu, achando que aquele garoto, ele iria ser um artista plástico medíocre, sem grandes habilidades. Um erro atroz. Se esse professor apostasse neste aluno, se desse uma oportunidade para ele, talvez tivéssemos um artista plástico sem grande brilho, talvez até medíocre, mas certamente não teríamos um dos maiores psicopatas da história da humanidade. E Adolf Hitler nunca mais se esqueceu do trauma que passou quando foi preterido, rejeitado pelo seu professor na Escola de Belas Artes de Viena. Por isso que ele foi o ditador que mais colecionou obras de artes. Por onde ele passava, pelos países que ele dilapidava, destruía, ele preservava não a vida, não as crianças, mas preservava as obras de arte, indicando que ele tinha um cárcere mental não resolvido e que o controlava, o asfixiava. E ele partiu num pensamento insano, dizendo que a raça ariana, a raça alemã, era superior e que era digna de ter relevância no teatro da humanidade. Destruiu minorias como os judeus, os ciganos, religiosos, os homossexuais, inclusive os eslavos, nas regiões onde está havendo conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Os eslavos eram considerados por Adolf Hitler uma raça inferior também. E essa era uma atitude inumana, doente, atroz, que não tem base psiquiátrica, psicológica nenhuma. Cada ser humano é único e irrepetível, independente da sua raça, religião, cultura ou sexualidade. E eu desenvolvi
falo com convicção porque eu desenvolvi uma das raras teorias mundiais. Escrevi mais de 3.000 páginas sobre o processo de construção de pensamentos, que talvez seja a última fronteira da ciência, e o processo de formação do eu como gestor da mente humana, e os papéis consciente e inconsciente da memória, e o programa de gestão da emoção. Neste país, o Brasil, que não valoriza os seus cientistas. E ensino isto aos meus alunos hoje do programa de mestrado e doutorado da USP, Gestão da Emoção, para a formação de professores brilhantes. Bom, o professor de Hitler o preteriu, o excluiu, e isso foi um dos fatores que levou ele a desenvolver uma psicopatia funcional. Não aquela psicopatia que é forjada na infância por atrocidades cometidas pelos pais, pelas perdas, pela agressividade e assim por diante. Mas uma psicopatia forjada pelos traumas no futuro, pelas mazelas adquiridas no futuro. Bom, meus queridos amigos, nós esperamos sinceramente, eu espero sinceramente, que os atores dessa guerra entre Rússia e Ucrânia e a OTAN se sentem na mesa de negociação e desenvolvam as habilidades socioemocionais. Entendo a regra das regras de ouro. Eu quero, para ganhar o essencial, perder o trivial. Eu espero que eles pensem nas crianças, pensem nas mulheres, pensem nos idosos, pensem nos jovens, porque numa guerra não há, literalmente, nenhum vencedor, há menos perdedores, todos perdem. Se os atores que estão no fronte de uma guerra entendessem que a vida é bela e breve, como gotas de orvalhos que por instantes aparecem, mas logo se dissipam aos primeiros raios solares do tempo, se entendessem que entre a meninice e a velhice são alguns instantes, que todos nós, em breve, iremos para a solidão de um túmulo, fecharemos os olhos para a vida, e por ser tão breve a existência, devemos usar o nosso tempo para preservar a vida, a paz, a saúde emocional, a tranquilidade, a serenidade. Devemos aprender que na essência nos amamos, nas diferenças nos respeitamos. Se assim o fizermos, nós evitaremos as mais diversas violências, não apenas domésticas, as violências nas escolas, as violências entre países, e nós também preveniríamos as guerras. Toda guerra ela é insana, toda guerra, por mais justificativas que tenha, ela tem perdas irreparáveis. Portanto, eu sinceramente espero que os atores entendam que toda escolha tem perdas. Se eles querem a paz, tem de perder. A OTAN tem de fazer algumas concessões para manter a paz. A Rússia, Putin, tem de fazer algumas concessões, tem de perder algo que é relevante para eles, para manter a paz. Não é possível ter escolhas importantes sem perdas relevantes. Pessoas maduras têm de ter plena consciência. Muito bem, eu fiz essa live com dor no coração para falar para vocês não à guerra, sim ao diálogo, não aos interesses apenas particulares e próprios, sim aos interesses da humanidade, não apenas aos nossos desejos e pensamentos, mas sim ao bem-estar das crianças e dos adolescentes, bem-estar da família humana. Seremos cobrados certamente por todos os nossos atos. E eu espero que as pessoas possam entender que nada que nós fazemos nesta breve existência passa incólume. Vamos, independente da fé que você tenha, nos manter em plena lucidez intelectual, também em oração
plena condição de desenvolver as habilidades socioemocionais, como pensar antes de reagir, se colocar no lugar do outro, entender que todas as escolhas têm perdas e entender que na essência nós nos amamos, nas diferenças nos respeitamos, para que os melhores dias da humanidade possam vir. Que os nossos melhores dias estejam por vir. Que o povo da Ucrânia possa ser preservado. Que os soldados de ambos lados possam ser preservados. Porque acima de serem soldados, acima de pegarem armas, eles são seres humanos únicos e irrepetíveis. Um beijo no coração a todos vocês.